É bom ter você de volta, Dmitry. Estou feliz em estar com você. Espero sinceramente que você não tenha barulho algum hoje. Eu também espero que eu faça tudo o que puder. Sim. Vamos começar, Dmitry. Quero falar sobre a situação entre a Rússia e a NATO. Mas antes disso, temos algo estranho acontecendo no Oriente Médio. Como você encontra agora a forma como os israelitas estão tentando atacar o Hezbollah usando esses pagers, walkie-talkies, esses bombardeios, esses novos tipos de bombas? Bem, parece que o Mossad foi capaz de se infiltrar no processo de fabricação de baterias para que as baterias, que são o tipo mais substancial de itens de caixa preta na maioria desses dispositivos modernos, sejam carros elétricos ou pagers ou o que você tem, para que eles sejam parcialmente baterias e parcialmente explosivos. Eles descobriram uma maneira de fazê-los explodir, emitindo certos comandos no ar e nas vias aéreas. Isso pode ser eficiente do ponto de vista dos israelitas, porque eles explodiram algumas pessoas do Hezbollah ou machucam-los. Alguns deles até mataram, explodiram os braços das pessoas, mataram meninas de 19 anos, etc. Mas isso não é nada para eles. Eles estão em modo de genocídio, de qualquer forma. Mas o que isso causou faz parte da história que todos parecem ignorar até o momento, entendido? Os Estados Unidos deixaram de ser uma nação soberana, pois seu governo é controlado por multinacionais que guardam seu dinheiro offshore e não pagam impostos, etc. Mas o governo do EUA também é administrado pelos israelitas. Então, se você quiser, é um paciente com cérebro dividido. Os Estados Unidos fazem parte de sua soberania, passou para empresas multinacionais e parte de sua soberania passou para Israel, que possui metade do Senado dos Ibocaiwa e se infiltrou em grande parte nos serviços especiais dos Estados Unidos. Há um resultado desses pagers, telefones e ciclomotores elétricos, e o que você explodiu porque o Mossad construiu explosivos nas baterias é que eles não são mais realmente populares entre as empresas multinacionais, especialmente as empresas de tecnologia. Empresas como Apple e Google, grandes corporações como Meta, gastaram capitais excessivos convencendo as pessoas a continuarem próximas de seus dispositivos eletrônicos constantemente. Eles os mantêm na cama à noite e nos bolsos enquanto caminham. Você vê, quase não há mulher andando pela rua vestindo jeans sem um telefone do bolso traseiro. Agora, desde ontem ou ainda antes, sempre que isso ocorreu, essas pessoas sabem que essas coisas podem explodir a qualquer momento devido ao capricho de um agente israelense insano. Isso não deixa as pessoas confortáveis com esses dispositivos eletrônicos. Então isso realiza duas coisas. Primeiro, o enorme investimento das empresas de tecnologia visa fazer com que as pessoas adoram e cuidem dos seus pequenos dispositivos eletrônicos inovadores. Isso é 1 e 2. Grandes potências tecnológicas como Rússia, Índia e China agora compreendem a necessidade de realmente cortar os laços com a tecnologia ocidental e bloqueá-la completamente. Então, você sabe, se você for uma das empresas de tecnologia ocidentais, isso não parece muito vantajoso. Então, esta é outra guerra civil em preparação, além da guerra entre pseudo-republicanos e pseudo-democratas. Nos Estados Unidos, este será entre empresas de tecnologia transnacional e empresas de tecnologia soberana em países como China e Rússia. Isso é um desenvolvimento muito interessante. Basicamente, bem, os israelitas
eles queimaram a casa para se livrar das baratas. É essencialmente o que fizeram. Não é um plano eficaz, não é muito inteligente. Os judeus são supostos que são pessoas inteligentes e olham o que eles fizeram. Mas, na sua opinião, eles estão tentando intimidar o Hezbollah? Isso funcionará na área da maneira em que eles estão pensando? Porque agora parece que isso não funciona para eles. Agora é como escapar um chifre no ninho com um pau, você sabe, não é uma coisa inteligente. Essas pessoas desejam se transformar em mártires. Você sabe o Hezbollah, o que isso significa? Escravo de Deus. Eu acho que essa é a tradução. Não acho que eles se importam se são mortos, desde que levem alguns israelitas com eles. Então agora eles estão mais zangados do que antes. Isso é um bom resultado? Eu não acho. Mas você acha que isso é um sinal de escalada entre Israel e Hezbollah? Porque agora sabemos que Israel quer desesperadamente atacar o Hezbollah, e eles estão fazendo agora. Eles estão bombardeando o sul do Líbano enquanto falamos. Eles também realizaram este ataque com pagers, walkie-talkies e outros eletrônicos. No final, em sua opinião, eles estão procurando intimidar ou procurando alguma escalada? Bem, olha, muitas partes diferentes do mundo, muitos jogadores diferentes estão esperando que outros jogadores se enrolem e morrem. Isso vale para Israel, Ucrânia e também para os Estados Unidos. Se você observar a situação financeira dos Estados Unidos, praticamente vai falir. Não me lembro do número exato, mas a dívida que precisa ser refinanciada no próximo ano excede a receita total do governo do EUA. Você pode chamar isso de situação não saudável, ou se você considerar os Estados Unidos como uma empresa, é que ela está falido. Em essência, isso está concluído. A mesma coisa com Israel. Este maior porto muitas vezes faliu. Basicamente, os remetentes em falência não aparecem porque os criminosos ameaçam matá-los. Ou, se isso falhar, realmente o fazem quando eles tentam atravessar o Mar Vermelho. Israel está perdendo muito dinheiro. Seu PIB caiu 18% em relação ao ano, ou 19%. Isso é semelhante. Para um pequeno governo, para uma economia frágil e mortal, o turismo desapareceu completamente. Está perdendo população porque as pessoas estão percebendo a situação e as mais espertas estão indo para o aeroporto, especialmente as que têm vários passaportes. Então Israel está sendo esvaziado, está perdendo militarmente. Todos esperam que os Estados Unidos não consigam continuar fornecendo armas, como já ocorreu com a Ucrânia. E então todos querem esperar por esses jogadores que apenas corroem por si só. Isso explica a posição que o Irã tomou onde quiser. Por um lado, ele quer algum tipo de retribuição ou vingança. Por outro lado, percebeu que a melhor vingança era simplesmente esperar que Israel secasse e desaparecesse. Então, tanto a Israel quanto a Ucrânia estão planejando algum tipo de morte gloriosa, em vez de apenas secar e soprar, porque não há glória nisso. Isso explica todos esses movimentos absolutamente desesperados. Vamos ver movimentos ainda mais desesperados em nome deste trio israelita, Ucrânia e Estados Unidos. Não me surpreenderia se os terroristas em Washington decidiram explodir um caminhão-bomba e matar toda a família do Trump. Afinal, 1/3 da população do Israel é a favor de matar Trump, então por que não?
por que não continuar lá e depois disso os Estados Unidos permanecem unidos? Talvez não. Coisas semelhantes acontecem com os ucranianos, coisas semelhantes estão acontecendo com Israel, onde devemos esperar por mais terrorismo e mais escalada desses jogadores. Sim. Falando sobre a Ucrânia e a situação em que estamos na Ucrânia agora, como você encontrou esse mago de tempestade para os Estados Unidos? Na sua opinião, parece que eles querem enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, Europa. Estou falando especificamente sobre o Reino Unido e a França. Como aprendemos mais tarde, o secretário-geral da NATO, Stoltenberg, apoia essa decisão, mas parece que o governo Biden não estava totalmente alinhado com eles, e eles não decidiram fazer isso. Como você encontrou? Bem, eles estão todos jogando este jogo de não dizer que fizemos. Eles podem dizer, ok, atacar a Rússia, isso é um pouco ruim, porque aqui eles se atreveram a acabar com eles e acabar com sua miséria. Isso não parece muito bom. Ou eles podem se retirar, isso parece fraco, e seus eleitores pensarão, por quê? Por que estamos gastando todo esse dinheiro em defesa? Se isso é tão inútil. Então a opção deles é fazer nenhum desses acima. Então os americanos não têm certeza. E vamos pensar nisso, essa é a posição deles. Eles podem continuar pensando nisso até que Biden não esteja no cargo, ou morra, ou qualquer coisa. E os britânicos, sua posição é que esperaremos quase que os americanos nos deem um bom. Então a aprovação nunca chegará. Enquanto isso, há planos mais ridículos que estão sendo um pouco disputados. Zelensky tem mapeado um caminho para a vitória de todas as coisas, apenas absolutamente ridículo, apenas para ter algo sobre o que falar. É claro que o caminho para a vitória envolve que tipo de ataque contra a Rússia. Ao mesmo tempo, você sabe quem está tentando recrutar, ou você sabe, basicamente pegar as pessoas da rua e ameaçar matá-las, a menos que me diga que todo o esforço está pior do que nunca, porque os carros dos recrutadores estão sendo incendiados. Agora, dezenas de carros em toda a Ucrânia estão pegando chamas todas as noites. Então, essas pessoas agora estão andando a pé e realmente arrastando pessoas para o escritório de recrutamento. O número de pessoas que são basicamente entregues para a linha de frente e depois se afastaram está subindo e subindo. Então não parece vitória, mas eles vão falar sobre o plano de vitória absoluta e total sobre a Rússia, até que alguém com gancho alcance os bastidores e puxa o pescoço. Você fala sobre o plano de vitória de Zelensky. Eles estão perguntando a eles estão conversando com o governo Biden, mas um dos pontos mencionados nisso é que Zelensky e seu governo estão esperando e pedem algum tipo de convite para a Ucrânia fazer parte da NATO antes de Biden deixar o cargo nos Estados Unidos. Você acha que o Biden faria isso por eles? Não, acho que ninguém seja tão louco. Eu acho que nem mesmo o seu delicado estado de saúde mental seria para aceitar a NATO com todas as responsabilidades de adesão à NATO. Um país que foi recém-derrotado, depois de ter sido treinado e equipado com armas da NATO e, de acordo com os padrões da NATO, ajudou todos os tipos de mercenários e empresas militares privadas.
Esta é a última vez que uma empresa militar privada americana entrou na região Córcega e foi destruída pelos russos poucas horas depois de chegar ao seu destino. Então, mesmo isso não ajudou. Os russos estão realmente apenas passando um dia de campo para melhorar seus sistemas de armas e usando os ucrainos para alvos. Agora sabem como destruir quase todas as peças de armamento da NATO que estão lá fora sem colocar em risco nenhum dos seus próprios ativos militares. Então, para a Rússia, esse é um cenário bonito. Haverá muitas vendas de armas em breve e mais a vitória. E há uma data importante, o 18º aniversário da Guerra Mundial II, em 9 de maio de 2025, com uma grande e enorme celebração em Moscou, assumindo o poder e apenas destruindo completamente o regime de Kiev, deixando os americanos ir embora e fingir que a Ucrânia nunca existiu, de qualquer forma, seria cereza no bolo para os russos. Então as coisas estão indo nessa direção. Isso é bom para a Rússia e isso é terrível para os Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos vão fazer? Escalar e perder tudo ou reduzir suas perdas como sempre? Afinal de contas, os Estados Unidos estão sempre em busca de dinheiro. Aliás, que dinheiro existe na Ucrânia? Sim, a BlackRock adquiriu muitos imóveis e outras grandes empresas de investimento americanas também, mas notamos que essas ações estão subindo quando falam sobre elas. Você sabe que esses atos que eles, de alguma forma, adquiriram, sem obter qualquer tipo de consentimento dos próprios ucranianos, sobre a venda de suas terras soberanas a entidades estrangeiras? Quanto a mim, não acho que essas ações valham alguma coisa. Então também pode cancelar isso. Como você sabe, essa é uma história triste, mas reduzir perdas é uma habilidade que os americanos dominam. Então é isso que eu esperava que eles façam. E a União Europeia agora, você acha que está lá, você encontrou alguma unidade em termos de envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, ou apenas uma vez que eles querem fazer isso, a França e o Reino Unido, porque não ouvimos a Alemanha sobre esse assunto? Ok, olha, eles querem continuar a servir seus mestres americanos, as pessoas no poder, porque é isso que eles foram condicionados e treinados, é tudo o que eles sabem fazer. Por outro lado, eles têm estes eleitores irritantes nos países em questão. Sabem, o povo francês, o povo alemão, os britânicos. Eles, de alguma forma, precisam cuidar deles, ou pelo menos fingir governar o lugar, para que as pessoas não comecem a morrer em massas. E como acontece, os Estados Unidos pararam de vender GNL para a Europa. Então agora a maior parte do GNL vem da Rússia. Então eles fecharam ou explodiram o oleoduto e agora pagaram mais por GNL, porque isso é melhor do que não apenas desligar tudo. E, em geral, eles estão chegando a um entendimento de que os Estados Unidos não podem ajudá-los porque os Estados Unidos não têm os Estados Unidos. Algumas empresas transnacionais fazem isso e eles vão maximizar sua receita ao máximo. Eles não estão muito interessados nessa política. Eles estão interessados em receita. Portanto, a razão pela qual o GNL não foi para a Europa dos Estados Unidos é que há mais dinheiro para ganhar enviando para a borda do Pacífico para a China e outros países. E, então, este é um exemplo de como a América funciona. Ele disse que faria uma coisa, mas depois disse, ups, é mais lucrativo em outro lugar. Os europeus são forçados a chegar a esse entendimento porque a alternativa é congelar até a morte e apagar as luzes, etc. Por isso,
tomando a França como exemplo, depende em grande parte da energia nuclear de suas usinas nucleares bastante antigas. É mais dependente do urânio enriquecido da Rússia. Putin disse: por que vendemos esses ativos estratégicos para nossos inimigos para fazer com que o preço do urânio suba significativamente? E isso fez os franceses perceber que, se eles realmente se afastarem, machucarem a Rússia em nome dos ucranianos ou de quem quer que seja, a França apagará as luzes. Isso será realmente ruim para eles. Isso os tornará menos populares às elites e causará mais caos político. Isso é um importante fator limitante para a guerra contra a Rússia, com ou sem a ajuda da Ucrânia ou qualquer coisa. Então, a percebida está afundando agora. Putin ficou no arco da vitória, construído há pouco tempo para comemorar a vitória da Guerra Napoleônica, que é um lugar interessante para ele. E disse que, você sabe, o lançamento de foguetes de longo alcance contra alvos na Rússia, não na Donbas, nem na região da Ucrânia, seria um ato de guerra e haveria uma resposta. Algumas pessoas estavam a dizer que, bem, os europeus ouviram isso e os americanos ouviram isso, mas o efeito vai desaparecer em 2 semanas. Bem, temos que ver se isso é verdade. Espero que haja algum efeito residual. Como você acha que a mensagem de Putin após essa decisão? Ouvimos que eles querem tomar uma decisão de enviar esse míssil de longo alcance para a Ucrânia, mas depois disso, Putin disse que, se você fizer isso, vamos atacá-lo e responderemos a você. Achas que essa foi a principal razão pela qual Washington e Pentágono decidiram não enviar esses mísseis para a Ucrânia ou algo além disso, além dos bastidores ou através de canais traseiros? Eles estão falando sobre essas coisas. Eu acho que é muito mais direto do que isso. Esses foguetes, eles estão voando, atacando a Crimeia e várias outras regiões, e foguetes estão lá. Os mísseis já estão na Ucrânia, que os lançaria já estão na Ucrânia, e tem programação e armamento desses mísseis. Talvez haja um ucraíno que pressione o botão grande, mas isso não importa. Os ucraínos, como Putin apontou, não sabem como operar essas armas. Eles não. Então não são eles. Os países da NATO atirarão na Rússia, portanto será uma guerra entre a NATO e a Rússia. Esqueça a Ucrânia. Isso não tem nada a ver com a Ucrânia. A Ucrânia, para ser claro, é só um território temporário sob ocupação temporária dos Estados Unidos. É tudo isso. Zero soberania, zero potencial ou capacidade de tomada de decisão. Então Putin basicamente disse que, você sabe, se for guerra, então é guerra, e nossa resposta será o que for necessário para acabar com isso. Isso fez as pessoas prestar atenção. Agora, o que eles disseram um ao outro e se existem canais de retorno. Posso dizer absolutamente, com absoluta certeza, que não havia canais de contrário, que não houve negociação secreta entre os russos e os americanos, ou os europeus, ou quem quer que seja, porque o Putin não faz as coisas dessa forma. Putin é um maestro da diplomacia pública. Ele anunciou suas decisões para as pessoas antes de anunciá-las às elites com as quais ele supostamente negociará. Isso deixou os americanos e os europeus absolutamente loucos, porque suas ideias de diplomacia são transações secretas. Eles são pré-programados para corrupção. Então eles estão lidando com alguém impermeável aqui. Como eles podem lidar com alguém assim? Isso pode explicar alguma falta de entendimento entre eles, mas é aqui que está.
Outro aspecto deste conflito, a emissão, seria como a União Europeia pensa deste conflito. Porque quando você olha para o último debate, o debate entre Kamala Harris e Donald Trump, mesmo com Kamala Harris, ela disse que apoiaria a Ucrânia se vencer. Mas quando ela mencionou isso, você não notou essa certeza. Donald Trump se opõe totalmente ao conflito na Ucrânia. No final do dia, sabemos que as pessoas nos bastidores estão tomando essas decisões, mas parece que, como referiu, não há nada que saia da Ucrânia a favor dos EUA economicamente. Como você encara agora a forma como eles estão se expressando e como a União Europeia está percebendo o que acontece nos Estados Unidos? Porque há um artigo recentemente em Bloomberg, eles estão falando sobre os Estados Unidos deixarão a Europa sozinha com o que aconteceu na Ucrânia. Eles devem gerenciar a situação, não importa se Kamala Harris vence ou Donald Trump. Você acredita que a União Europeia compreende? A União Europeia entende o que está acontecendo nos Estados Unidos, considerando até Bloomberg falou? Como eles se sentem sobre isso, na sua opinião? Ou eles não estão dispostos a pensar dessa maneira? Eu acho que pensar na União Europeia como uma entidade com um cérebro é o que chama-se concreto deslocado, a falácia da concretez deslocada, porque não há tal cérebro. Há apenas um monte de pessoas inúteis e a maioria delas está apenas falando um ao outro na maioria das vezes. Então, o que é de interesse para os europeus, você pode ver no comportamento deles, começando pela Alemanha e agora se espalhou para alguns outros países, como a País Nelos. Eles fecharam suas fronteiras por causa de refugiados. Existe uma enorme inundação de refugiados que chegam agora que exige tais medidas? Não, eles já deixaram os refugiados entrar. Eles já têm um grande problema de refugiados, certo? Então, isso é como fechar a porta do celeiro depois que o cavalo escapou. É isso que eles estão fazendo. Então, por que estão fazendo isso agora? Porque apenas pessoas estúpidas não entendem que milhões de refugiados vão fluir da antiga Ucrânia. Assim que o regime de Kiev caiu, que ele irá, entre 3 e 5 milhões de ucranianos, irão entrar na União Europeia e reivindicar o estatuto de refugiado, o estatuto de refugiado político. Olha, estamos fugindo dos russos e dado o que os europeus disseram até agora sobre as sanções contra a Rússia e toda essa retórica antirrussa, eles não poderão dizer: vocês não são refugiados políticos, você só está procurando um refúgio. Não, não vamos deixá-lo entrar. Eles querem transformar o problema em algo para outros resolverem. Eles simplesmente não podem dizer não, não vamos aceitar nenhum refugiado. Eles dirão que os países que têm de aceitar os refugiados são o primeiro país da União Europeia que esses refugiados tocam. Então, se um ucraíno acabar na Eslováquia, esse é o problema da Eslováquia, não o problema da Alemanha, etc. É isso que eles estão tentando construir e, em termos de agência absoluta, eles estão em termos de agência. Claro, ninguém em Bruxelas quer ouvir algo sobre isso, que eles estão felizes. Eles acabaram de descobrir como levar mais mulheres a ser governadora da União Europeia, você sabe, Ursula von der Leyen, e levar mais mulheres lá. Isso a deixa feliz. O próximo passo é levar alguns transgêneros para entrar, porque isso a tornará mais feliz, você sabe, e isso é o que ela está interessada. Ela não está interessada em impulsionar repentinamente medidas de emergência para lidar com a imigração.
especialmente porque isso deve ser feito pelo consenso europeu. Todo mundo tem que votar nisso. A questão é que, ok, a Alemanha votará sobre o fechamento de fronteiras e para fazer esta nova regra, onde os refugiados pousam pela primeira vez na União Europeia, é onde são concedidos status. Mas todas as nações periféricas, você sabe, Grécia, Romania, Bulgária, Eslováquia, Polônia, eles estarão em armas sobre isso porque não querem esses ucranianos. De fato, eles querem expulsar seus ucranianos que já têm porque não se dão bem com eles. Então é isso que aconteceu recentemente na União Europeia. Essa é a questão grande. O grande problema é que 3 a 5 milhões de ucranianos, possivelmente mais, podem ter algum tipo de processo criminal contra eles pelos russos se permanecerem. Enquanto que se conseguirem insinuar a si mesma na União Europeia, se tornarem refugiados políticos ao contrário de terroristas. Grande diferença. Então muitas pessoas tentarão fazer isso. Outro resultado deste conflito na Ucrânia foi que eles estavam falando sobre como a Rússia e a China estão se aproximando um do outro. Agora, Bloomberg informou que os Estados Unidos e o Reino Unido estão preocupados com o possível acordo nuclear entre Irã e Rússia. Você acha que essas preocupações têm fundamento genuíno? Não, acho que essas preocupações não são legítimas. Eles estão tentando gerar algum tipo de energia, batendo os lábios, que é tudo isso que significa. Irã tem uma fátua permanente contra armas nucleares. O que mais você precisa saber? Qual parte do qual parte do governo iraniano violará a fátua primeiro? Diga-me qual é o funcionário iraniano que vai violar a fátua nas negociações internacionais com a Rússia? Existe essa pessoa? Eu duvido que essa pessoa exista. Portanto, isso é apenas barulho. Sim. Mas, na sua opinião, o que aconteceu entre 3 países, Irã, China e Rússia? É possível que os Estados Unidos façam alguma divisão entre eles? Ou os Estados Unidos consideram o que eles podem fazer com a Índia, o que eles podem fazer com o Peru e todos esses jogadores que ainda estão jogando em suas mãos, que está completamente fora de controle? Escute, você tem 2 países que são interdependentes. Então, a Rússia possui um vasto mercado para os produtos chineses. A China é um vasto mercado para produtos russos variados. Eles trabalham juntos. Eles negociam em suas moedas, contornaram completamente o dólar e o euro e comercializaram. Seus grandes planos são assinar muitos acordos e aumentar seu comércio bilateral em um enorme valor. O que eles estão fazendo? Existem muitos contatos no nível da cultura e da educação. Saint Petersburg é uma cidade universitária, muitas universidades aqui, muitos estudantes chineses e muitos russos estão aprendendo chinês. Então os dois países estão se fundindo. Agora se você é russo, aprende inglês porque é isso que eles ensinam nas escolas. No entanto, sempre há um programa após a escola onde você também pode aprender chinês. Muitas crianças na minha família, para minha surpresa, de repente perceberam que suas perspectivas de emprego serão muito melhores se aprenderem chinês além do inglês. Portanto, será a língua estrangeira mais importante na Rússia. Então essas coisas estão realmente acontecendo. Como mencionei, os americanos fazem música sobre "Oh meu Deus, nós". Bem, talvez os Estados Unidos tenham algo a ver com inspirar isso.
Mas há muitos outros momentos inspiradores, vamos dizer isso, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Quando os americanos dizem, bem, temos que, de alguma forma, o vice-presidente, a esposa de Trump, o vice-presidente escolher J.D. Evans. Sim, eu me surpreendeu que ele até abra a boca sobre essas coisas. Eu já esteve na China ou na Rússia. Você sabe, ele é fluente nesses idiomas. Ele parece um pouco de insulto, mas de qualquer maneira, ele continua sobre como a Ucrânia não importa, mas o que realmente devemos fazer é fazer uma cunha entre a Rússia e a China. E os russos e os chineses olham para ele e pensam que a cabeça vazia de Cuco não tem nada a ver com a realidade. Como eles encontram o novo presidente da Rússia, Irã? Eles realmente acham que o Irã está mudando alguma política ou são os mesmos que antes? Bem, eu esqueci o nome dele, mas seu primeiro ato no cargo foi afirmar que seu nome não é significativo. O nome dele é Masoud Pezeshkian. Pezeshkian, sim. Eu pensei que ele era armênico no começo, mas ele era iraniano. Então, Pezeshkian, a primeira coisa que ele disse foi que ele não iria mudar nada. Depois do IDC, as coisas ficarão as mesmas. Depois disso, ele manteve sua promessa, fazendo exatamente isso, sem alterar nada. Então, todas as transações que estão em andamento, uma série de transações bilaterais entre a Rússia e a China, estão em andamento. Portanto, muitas coisas que parecem altamente complexas, como a fabricação de armas pela Rússia para o Irã, estão ocorrendo. Portanto, absolutamente nada mudou, nada. Sim. Parece que eles estão ganhando em termos de economia. Como você achou que eles parecem se dar bem? Eles estão procurando encontrar uma solução não só entre a Rússia e a China, mas também entre todos esses países como o Irã e Azerbaijão, possivelmente devido ao envolvimento no projeto Norte-Sul. Como você encontrou esse projeto agora? Eles farão algo significativo nesta próxima cúpula de intervalo em Kazan? Bem, acho que é separado da cúpula de BRICS, mas acho que os papéis foram bem assinados e elaborados e tudo é sobre os detalhes. Este é um projeto enorme, muita coordenação, mas está acontecendo lá. Haverá um corredor que contorne o canal de Suez e o Gibraltar e tornará a Marinha dos Equatoriais um pouco irrelevante em manter as rotas marítimas abertas, que já tem um desempenho maravilhoso no Iêmen e na segurança do Mar Vermelho e do Canal de Suez para o transporte marítimo israelí. Então, este é outro projeto que basicamente deixou completamente o antigo Império Marítimo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos e está avançando. Eu não acho que isso tenha a ver com a cúpula de BRICS. Há muitas outras questões a resolver na cúpula de BRICS. Estou esperando ver o que fazer com a unidade e com este projeto de fazer transações bilaterais de moeda transparente, construindo esses buracos de minhoca financeiros entre diferentes economias, para que ninguém tenha que fazer dinheiro extra para financiar o comércio exterior e ninguém tem que até tocar o dólar ou o euro para comércio com outros membros do BRIC. Isso parece ser um excelente plano. Muitos detalhes a serem elaborados, especialmente como precificar a unidade. Devemos aguardar certos detalhes. Estou ansioso para ouvir mais sobre isso na cúpula. Essa é provavelmente a coisa mais importante que acontece lá.
O embaixador cubano na Rússia confirmou que o presidente cubano recebeu um convite para a cúpula do BRICS em Kazan, destacando como Cuba é importante para a Rússia atualmente. Não sei se você pode dizer que é estrategicamente particularmente importante, porque a Rússia não precisa de uma base terrestre perto dos Estados Unidos para destruir confiáveis os Estados Unidos usando armas nucleares. Também não precisa para nenhum outro propósito. Existem muitas outras maneiras de chegar ao continente dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos decidirem realmente escolher uma luta com a Rússia, não através de um agente como a Ucrânia, mas diretamente. Então, Cuba é um projeto iniciado durante a era da União Soviética. Existe um grande amor e afeto entre os povos. Cuba é um destino favorito para os russos que querem passar algum tempo na praia, embora caro por causa do bilhete de avião, sendo bastante caro, e maravilhoso lugar para os russos para visitar. Porque você chegou a um lugar onde todos te amam absolutamente. Você apenas precisa colocar uma pequena bandeira russa em algum lugar e receberá um tratamento maravilhoso. Então os russos certamente adoram isso. Você sabe, apesar das dificuldades econômicas que Cuba experimentou, todas as escassez devido ao bloqueio, o problema de enviar tudo de longe e, portanto, mais caro tudo isso. E esse regime socialista cruzante que eles têm, onde inevitavelmente há um pouco de corrupção e inevitavelmente um pouco de mãos pesadas do governo para combater essa corrupção ou pelo menos controlá-la. De alguma forma, apesar de tudo isso, existem alguns projetos conjuntos entre a Rússia e a Cuba, projetos econômicos que estão avançando bem, como a construção de tratores, que apenas como exemplo. Então há muitas boas emoções entre a Rússia e Cuba, assim como entre a Rússia e a Nicarágua, a Rússia e a Venezuela, etc. Portanto, os russos fazem o uso do máximo possível, porque esse é o poder brando da Rússia em grande parte. Não é tanto que, sabes, há uma vantagem militar em ter essas nações como aliados, como em ter essas nações como amigos. Sim. Para concluir esta sessão, Dmitry, aprendemos que na Burkina Faso a Rússia está lá agora, islamistas, esses islamistas radicais estão atacando o governo. Pelo seu ponto de vista, quem está envolvido nesses tipos de atividades no setor fóssil? Porque eu não sei. Eu não sei. Ninguém sabe porque tudo o que falamos sobre algo na Rússia, neste conflito, nestes islâmicos radicais, é apenas surgir e fazer algo. É incrível. Com certeza. Islã radical é um projeto americano. O terrorismo islâmico é um projeto americano. Portanto, se isso aparecer em qualquer lugar do mundo, procure a CIA por trás, fornecendo treinamento, armas, lavando cérebros, etc. Sim, mas essa é apenas a regra de profundidade. Agradecemos imensamente, Dmitry, por estar conosco hoje. Ótimo. Também é feliz. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.